E a gente já abre o programa desta terça-feira falando do corte de Antony. É isso mesmo. O atacante Antony do Manchester United foi cortado nesta segunda-feira da seleção e não disputará as partidas contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. A retirada do atleta por parte da CBF ocorreu horas depois das acusações de agressões feitas pela ex-namorada do atleta, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, voltarem às manchetes nesta segunda por conta de prints de conversas que foram divulgadas pelo portal UOL, que apresentou áudios e imagens inéditos sobre esse caso, fatos que ainda não tinham sido revelados sobre essa história toda envolvendo o Antony e a sua ex-namorada, a Gabriela Cavallin. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores da seleção brasileira e a decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da CBF. Antony foi cortado para o lugar dele Gabriel Jesus, o jogador convocado aí e estava numa pré-lista com 36 nomes enviados à FIFA. Então, Gabriel Jesus do Arsenal entra na vaga de Antony, acusado de agressão, uma situação bem delicada, e esse caso todo envolvendo o Antony e a ex-namorada dele, a Gabriela Cavallin, que está ocorrendo sob investigação policial. Então, Antony cortado, Gabriel Jesus do Arsenal volta à seleção brasileira. O Antony se pronunciou nas redes sociais, se manifestou oficialmente sobre o assunto e disse que vai encontrar, vai recorrer na justiça. Negou que tenha agredido a sua ex-namorada, mas admitiu que a relação entre os dois era tumultuada, mas que irá provar a sua inocência. Bom, a gente abre o bate-pronto já com essa informação para você. Antony cortado, Gabriel Jesus do Arsenal ganha nova oportunidade na seleção brasileira. Claro que é uma situação delicada para dar opinião, Bruno Prado, Flávio, Vampeta, mas o que dizer desse corte por parte da CBF? A CBF acerta ao cortar Antony da seleção brasileira? Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, é um caso que ontem deu muita repercussão, já existia, essas denúncias já existiam. Ontem saiu a matéria ali com fotos, enfim, como você falou, fotos, prints, áudios, enfim. E aí o caso ganhou uma repercussão enorme e para a seleção seria, assim, tudo ficaria nesse assunto, se o jogador estivesse na seleção, se apresentasse. Então optaram por tirar o jogador e a seleção vai fazer os seus jogos, vai trabalhar pensando nos jogos contra Bolívia e Peru. E aí o Antony tem essa acusação, essa investigação, e ele vai se defender, ele vai ter o lado dele e a justiça que vai determinar o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim. Mas quanto à seleção brasileira, pela repercussão de ontem e é o início de um novo trabalho, o Paquetá já não foi convocado porque está sendo investigado por questões envolvendo apostas esportivas na Inglaterra. Então a seleção, acho que a opção foi mais para que a seleção trabalhe em paz, que esse assunto não tome conta do noticiário da seleção, e o Antony vai se defender das acusações e vamos ver como as investigações vão correr. Lembrando que quando a lista da seleção brasileira foi anunciada pelo técnico Fernando Diniz, esse caso já ocorria sob investigação policial, mas as prints, as conversas que foram divulgadas nas últimas horas ainda não tinham um teor público, E a Gabriela Cavallin revelou esses dados e essas mensagens ontem junto ao portal UOL, e isso caiu como uma bomba nos bastidores da CBF, que logo se reuniu, a alta cúpula da CBF acabou se reunindo com o Fernando Diniz e eles decidiram retirar o Antony, cortar o Antony da lista da seleção brasileira. Então, por isso até fica a pergunta, Flávio, muito boa tarde para você, se já não era o caso, naquele momento, e lembrando aqui que o Fernando Diniz, ele cortou da lista o Lucas Paquetá, por conta da investigação do caso lá da casa de apostas na Inglaterra. Será que ali já não era o momento de tirar o Antony também por conta dessas investigações, Flávio? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É uma coisa bem complicada falar disso. Lá no meu bairro fala sempre, em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher,
E aí a CBF achou que deveria tomar uma posição de tirar o problema de dentro da seleção. É um problema, é uma coisa muito séria, as acusações são gravíssimas. É um caso pessoal do jogador que acaba repercutindo no trabalho dele, no caso futebol, como ele é um cara famoso, ele acaba levando isso com ele, né? Fosse um tipo de profissional que não fosse tão conhecido, e aí nós temos vários casos, infelizmente, de violência doméstica acontecendo dia a dia, em todos os lugares, e as pessoas fazem os seus trabalhos sem que isso chegue até o trabalho dele e tenha a repercussão que teve. E no caso do Antony, um jogador famoso, jogador conhecido, jogador de seleção, essa coisa entra nesse cenário. A impressão que eu tenho é que a CBF optou por tirar o problema da seleção. Muito a ver com o que o Bruno falou aí, começo de trabalho e tal, vamos trabalhar sem problema, o problema externo fica do lado externo, e imagino que tenha sido conversado tanto com o Antony como com o Paquetá sobre a possibilidade de retorno caso as coisas não sejam comprovadas, como a princípio. Nem se comprova um real envolvimento do Paquetá naquela história das apostas e nem se comprova a culpabilidade do Antony. Mas é um caso de polícia, é um caso que extrapola, é um caso de família. Eu tenho certeza absoluta que a coisa não foi simplesmente, olha, tá fora, porque aí seria realmente um pré-julgamento, uma coisa mais complexa. Eu acho que optaram por tirar o problema da seleção brasileira nesse começo de trabalho, ou os problemas. E lá na frente a gente vai saber quem tem razão e quem não tem. Infelizmente, essas coisas de violência doméstica acontecem todos os dias, em todos os setores, em todas as profissões. No caso aí, um caso público, de um jogador público, e a CBF optou por não se colocar nisso, não trazer essa dificuldade do profissional e da companheira dele, levar esse problema para dentro da seleção. Vampeta, a CBF acerta ao retirar o Antony da convocação? Boa tarde, Pedro, Flávio, Bruno, boa tarde a todos, né? Um ciclo novo, né? Um começo de um trabalho novo, a gente não sabe ainda se o Ancelotti vem ou não, mas o Diniz aí, né, assumiu a seleção, tem a incumbência aí de 2 jogos nas eliminatórias, começando um novo trabalho pós-Copa do Mundo de 2022, né? Pegando aí a Bolívia na sexta-feira, no Mangueirão, lá em Belém do Pará, e depois vai até Lima, enfrenta a seleção peruana, né? Então, o Antony foi convocado, onde também ele teve esse problema, né? Mas deixando bem claro, por enquanto vai ser averiguado, tanto ele como o Paquetá, né? Espero que nada seja comprovado, uma briga, porque a gente fala também quando acontecem as coisas. Agora, por exemplo, o Pedrinho, que estava no São Paulo, a gente lembra bem, teve aquele problema todo do Pedrinho, né? E o Pedrinho aí, o São Paulo rescindiu o contrato, devolveu lá pro time russo, o América Mineiro o repatriou e ele voltou para a esposa. Deu aquela repercussão toda e ninguém comentou que, graças a Deus, o casal tá bem, eles estão vivendo bem e voltaram. Estão lá trabalhando. Quando saiu o escândalo todo, a maior repercussão. A gente também poderia falar, né? Ó, o Pedrinho, que poderia estar no São Paulo, jogando a final de Copa do Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro, está no América Mineiro hoje, que até vem se recuperando, né? 2 vitórias seguidas. Foi parar no América Mineiro, disputando ali para não cair, e está de bem com sua senhora. É o que a gente espera, que o Antony possa voltar, que não seja nada disso, uma briga de casal, mas a princípio eu concordo, né? É um trabalho novo, mesmo se não fosse, né? Que se resolva e que se prove tudo, porque houve o caso do Neymar também, houve tudo, não estou dizendo que os caras estão certos, tudo, mas tem que ter ser averiguado e ver quem está certo e quem está errado na situação. Então, sem fazer julgamento de condenação, tanto para o Paquetá como foi para o Antony, que eu lembro que também o Mendy lá na Inglaterra teve isso e foi absolvido. Preso um tempão e foi absolvido de 9 processos. E 9 processos. Então, tem que ficar muito atento, que quando fala assim, ó, aconteceu isso tudo, é casal, vamos ver o que houve, tem prova lá, não tem, daqui a pouco o casal volta, o cara aí, ó, atrasou o lado do cara. Se foi verdade, que ele possa cumprir e pagar pelo... Já o fato de ser cortado e tá envolvido já é uma punição também muito grande. O Paquetá igual. Eu lembro de vários casos que aconteceu, do Gerson contra o colombiano, de negro, não sei o quê. O menino foi absolvido, ninguém falou. Né? Ninguém apareceu no negócio. Lembra do Gerson com... Ramírez do Bahia. Do Bahia. Né? Quando vem qualquer coisinha à tona, todos os programas, pau, na hora de se retratar, dizer que não houve, eu não vejo também a mesma pegada, é verdade. O Mendy,
O próprio, aí Bruno, que eu falei agora, o colombiano. Era o Gerson, né, que foi... O Gerson fez a coisa, era o Ramírez. Índio Ramírez. Índio Ramírez. Né, eu não vi ninguém falar também que o Pedrinho se retratou e está vivendo bem com sua senhora. Então vamos com muita calma aí também, né? E até saiu essa informação nos bastidores da CBF que o Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, pediu para o Fernando Diniz, nas próximas convocações, um pente fino nos bastidores de cada jogador para saber o que se passa. É melhor não fazer tão fino o pente, senão não vai ter gente para convocar. Já começa pra gente para ficar na CBF, né? Pedro, infelizmente, essa coisa de violência doméstica, estou falando de violência doméstica porque é o caso aqui, né? Sempre aconteceu, infelizmente. Agora, eu acho importante que a sociedade agora dê uma visão melhor disso. Mas há um tempo atrás, quando os jogadores eram humanos, eu sempre falo isso, né? Ou seja, a gente poderia ter contato com eles hoje, não. Hoje são áreas diferentes, aquela coisa, sabe? Né? Quando eles eram humanos, a gente vivia ouvindo esse tipo de situação, de caso, acontecia aqui, acolá, que era uma coisa cultural, essa coisa da violência, do machismo, essa coisa toda. Todo mundo deplora, todas as pessoas de bem deploram. E hoje essa coisa pega mais e tem que pegar mesmo. Agora, o que eu falei, todo mundo tem os seus problemas, né? Uns mais, outros menos. Então, precisa tomar muito cuidado até onde vai se levar esse pente fino, senão daqui a pouco não tem ninguém para convocar não, viu? Porque se olhar bem, né, todo mundo tem as suas coisinhas além, que passa um pouquinho e tal, então tem que tomar um certo cuidado. A Gabriela disse que foi agredida pela primeira vez no dia 1º de junho de 2022, quando estava grávida no Brasil. A DJ, influenciadora digital, afirma que Anthony teve uma crise de ciúmes após uma publicação que mostrava ela em uma casa noturna quando eles estavam separados. Ela conta que na saída da boate, Anthony a colocou no carro, a agrediu e ameaçou jogá-la do veículo em alta velocidade. A Gabriela ainda disse o seguinte, abre aspas, ele falou que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém. Disse que eu ficaria com ele, ou morreria eu, ele e nosso filho. Eu tremia de medo, fecha aspas. No dia seguinte, a influenciadora foi a um hospital. Em uma troca de mensagens, Anthony indicava que queria desaparecer. Abre aspas, ninguém vai me achar, você fez isso comigo. Eu disse coisas que não deveria e você não me perdoou. Cuide da neném, fecha aspas. Gabriela perdeu o bebê após cerca de 16 semanas de gravidez no dia 21 de julho. Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia 3, 4 vezes por semana tomar soro, fazer exame até o dia que perdi o bebê. Foi complicado, fecha aspas, a declaração da Gabriela Cavalim. Apesar disso, a DJ seguiu se relacionando com Anthony e retornou com ele para a Holanda em agosto. No inquérito, há documentos que mostram que Anthony enviou em menos de 1 minuto 13 mensagens com ofensas como ridícula, nojenta, destruidora de vidas, eu nunca mais quero te ver na frente da minha vida, você não pode ver macho, sua nojenta, ainda sai do WhatsApp, quem está aí? Que meninas são essas? Atende, cínica, fecha aspas, algumas das mensagens do Anthony. Em outro momento, o Anthony se irrita porque Gabriela curtiu fotos de 4 anos atrás de Neymar com um amigo Gil Cebola, abre aspas. O que eu não entendo é que tudo que o Gil Cebola postou do Neymar você curtiu, por mais que seja foto antiga, até foto comentada tem, fecha aspas. O segundo semestre de 2022 foi menos turbulento. Anthony se transferiu para o Manchester United e disputou a Copa do Mundo. Porém, no dia 15 de janeiro, houve um novo episódio. Gabriela diz ter sido ferida por uma cabeçada que causou um corte na sua cabeça. Além disso, o atacante teria deslocado a prótese de silicone da DJ com um soco. Nesse dia, ela foi atendida por uma médica na Inglaterra. No mês seguinte, Gabriela voltou ao Brasil. Uma amiga do casal presenciou Anthony com um comportamento possessivo e ofendendo a influencer de forma agressiva na frente de várias pessoas em uma festa. Essa testemunha também afirma que viu o jogador destruindo o celular da DJ 2 vezes. Gabriela conta que em maio, Anthony tentou a agredir no rosto com uma taça de vidro. Ela se defendeu com a mão e acabou ferindo o dedo, expondo os ossos. Há um vídeo dessa lesão como prova que está sendo apresentado agora, né, na justiça. E a Gabriela também revela que assim que voltou ao Brasil, acionou a justiça por medo do Anthony ir atrás dela. Em junho, ela conseguiu medidas protetivas que impedem que o jogador se aproxime ou tente contato. O Anthony se manifestou nas redes sociais, admitiu que a relação do casal era tumultuada, com ofensas verbais dos dois lados, mas negou qualquer tipo de agressão e que irá se defender na justiça.
Tá? Então, até para contextualizar e trazer os dois lados aqui, né, do que está acontecendo, e a gente segue apurando todas as informações. A Gabriela também prometeu abrir esse processo lá na Inglaterra, país onde o Antony atua com a camisa do Manchester United, porque o processo hoje corre aqui no Brasil, tá? Então, essas as últimas informações envolvendo esse caso delicado, esse caso lamentável, né, de agressão que o Antony está enfrentando nesse momento, esse caso que foi feito, né, que foi levado ao tribunal pela ex-namorada do jogador, a Gabriela Cavallin, e a gente repudia qualquer tipo, né, de agressão à mulher. Só fica essa pergunta, e a gente até iniciou um debate, porque o Diniz ele tinha cortado o Paquetá, porque disse que ia preservar o jogador, que o jogador ia apresentar a sua versão na justiça e que ele ia deixar o atleta fora. E nesse mesmo momento também corria esse caso do Antony, então ficou essa pergunta, né? Se cortou o Paquetá com o caso das apostas, podia também ter cortado o Antony e evitado, né, esse debate, né, essa discussão que está tendo agora nos bastidores da CBF. Um pouquinho, viu, Pedro? Eu acho que essa coisa, esse tipo de corte, extrapola um pouquinho o técnico. Eu acho que é uma questão de postura da entidade. Posso estar enganado, mas eu acho que não é uma coisa que, tipo assim, o Diniz cortou. Eu acho que é uma coisa de consenso. Tipo assim, a sociedade... Vai, resolve lá. A sociedade entende hoje que é preciso tomar uma posição e a CBF, como entidade, toma essa posição e, obviamente, ele sendo empregado da CBF, nós não queremos esse jogador, não queremos esse problema pra gente. Eu acredito que seja essa postura. Não tenho essa informação oficialmente, mas imagino que seja essa postura. O Diniz, ele não tem perfil daquele cara que mete o dedo na cara e acusa, sabe? Até pelo contrário, imagino que ele deva ter conversado com o jogador, explicado a situação, os jogadores, e disse, aqui é uma situação que não dá pra gente ficar segurando. Vai resolver sua vida e a partir do momento que tiver ok, você volta. Se não tiver ok, você não volta. Eu não acredito que simplesmente ele fez um corte, tá fora. Não acredito nisso. Não é o perfil do Diniz. Pelo contrário, ele é um cara que ele conversa muito com os jogadores, com os atletas, inclusive em situações de adversidade.